Não se esqueça de dar o like. Eu sou uma babaca por dizer ao meu namorado que espero que a criança não seja dele? Estava namorando um homem de 34 anos há 3 meses, eu tenho 32 anos. Ambos não temos filhos e queremos continuar assim, ou pelo menos eu achava. Antes de mim, ele namorou uma garota de outra cidade, mas terminaram no final de abril porque a distância era demais. Ele disse que nenhum dos dois tem o outro nas redes sociais ou algo assim e que deletou o número dela. Há 2 semanas, ele recebeu uma ligação dela do nada e, surpresa, ela está grávida. Ela só descobriu naquele dia porque ainda estava menstruando, não estava mostrando e só descobriu através de um exame de Papanicolau. Ele ficou chocado e me contou imediatamente. Eu perguntei se ela tinha marcado uma interrupção e ele disse que ela decidiu que não queria fazer, e que disse que ele não precisava se envolver se não quisesse, mas ele foi a última pessoa com quem ela dormiu, então ele é o pai. Meu namorado disse a ela que precisava de um tempo para pensar. Eu perguntei por que ele precisava de tempo, já que ele me disse que não queria filhos. Ele disse que isso era muita coisa para processar e, embora ele não quisesse filhos, saber que seu filho estava vindo ao mundo mudava as coisas e ele não queria que a criança não tivesse um pai. Isso obviamente foi um choque e eu perguntei como ele sabia que a criança era dele. Ele não gostou disso e disse que não conseguia pensar em um motivo para ela mentir. Eu disse talvez por dinheiro e ele explicou que não seria isso, pois ela vem de uma família muito rica e tem um trabalho bem remunerado na área de tecnologia. Ela também disse que está feliz em fazer um teste de DNA. As coisas entre meu namorado e eu têm estado um pouco tensas desde então, pois ele tem estado em comunicação com a Eze, embora ele tenha mantido tudo de forma transparente e me mostrado todas as conversas, isso me deixa muito desconfortável. O teste de DNA foi feito na semana passada e ontem à noite ela perguntou se ele queria ir a uma ultrassonografia hoje, mas entenderia se ele não quisesse, já que ainda não tinha recebido os resultados do DNA. Mas ele disse que iria com ela e eu fiquei irritada, pois planejava pedir para ele ir fazer compras comigo, mas quando lhe disse isso ele disse que poderíamos ir outro dia porque não queria perder isso. Como eu disse, ele tem sido ótimo e constantemente me pergunta se estou bem, mas continuo dizendo que estou bem porque não quero que ele saiba o quão irritada estou por ele estar colocando a ex em primeiro lugar. De qualquer forma, hoje eu surtei. Ele chegou em casa, eu estava no apartamento dele, da ultrassonografia e estava tão feliz. Ele tinha um envelope que eu suponho que tinha fotos do possível bebê dele e também tinha uma sacola de compras. Antes que ele pudesse abrir a boca, eu disse: então você pode levar sua ex para fazer compras para um filho que provavelmente nem é seu, mas não pode ir comigo. Ele parecia chocado e disse: eu não fui a lugar nenhum com ela depois da ultrassonografia, eu precisava de meias e outras coisas. Eu bufei e disse: espero que a criança não seja sua, e saí. Já se passaram 3 horas e ele não me contatou. Eu contei ao meu irmão e ele acha que sou uma psicopata e uma babaca, mas eu não acho. Então, Reddit, sou a babaca? Olha, você é a babaca. Vocês dois estão namorando há 3 meses, não há 3 anos. Se ele quiser mudar de ideia sobre ter filhos, essa é sua prerrogativa. Você não é uma babaca por querer continuar a viver uma vida sem filhos, mas é absolutamente uma babaca pela maneira como está tratando o que presumo que será seu ex-namorado. Atualização. Provavelmente a atualização mais rápida, mas ele me mandou uma mensagem dizendo isso. A maneira como você falou comigo foi inaceitável e eu não vou tolerar ser tratado assim. Entendo que você está com raiva e em choque, mas como você acha que eu me sinto? Há 3 semanas, eu nem sabia que estava prestes a me tornar pai, eu constantemente verificava como você estava e você não foi honesta. Nunca uma vez você perguntou como eu estava. Os resultados do DNA chegaram há 1 hora, ela é minha filha. Eu não terei minha filha perto de alguém que já resente por algo que ela não fez. Acho que é melhor seguirmos caminhos diferentes. Qualquer coisa sua que você tenha deixado aqui, eu enviarei para sua casa e não sei se deixei algo na sua, mas se deixei, por favor, descarte. Desejo a você tudo de melhor. Sem massagem, risos. Minha ex-esposa ainda tenta voltar comigo e nossas filhas querem que isso aconteça também. Isso não parece realmente um grande problema, certo? Sim, bem, embora eu gostaria de simplesmente mandá-la se ferrar e nunca mais me incomodar, há a questão de termos 2 filhas e compartilharmos a custódia, então não posso eliminá-la da minha vida de forma permanente. Não sem remover nossas filhas, 16, também. Nós, 36, nos casamos bem cedo, quando tínhamos 20 anos e estávamos namorando há 3 anos antes disso.
Nossas filhas nasceram no primeiro ano do casamento, e houve algumas complicações que significaram que minha ex-esposa teria dificuldades para conceber novamente. Não importava para mim na época, porque eu estava apenas feliz que ela passou bem e saudável por todo o processo e que já tínhamos duas lindas meninas para amar e criar. O casamento durou 9 anos. Terminou quando eu a divorciei por traição. Não tenho absolutamente nenhuma tolerância para isso e não acredito em me forçar a sofrer desnecessariamente por algo que não foi minha culpa desde o início. Embora isso possa parecer incrível para algumas pessoas, qualquer amor que eu tinha pela minha ex-esposa foi praticamente morto quando descobri sobre a traição dela e os detalhes por trás disso. Então sim, este não é um post sobre eu superar ela. Já superei há 7 anos. Nem mesmo a odeio, só não dou a mínima para o que acontece na vida dela, a menos que envolva nossas filhas. O problema é que só eu superei tudo isso. A ex-esposa, a família dela, e até nossas filhas, continuam tentando nos juntar novamente, embora eu tenha deixado claro para todos que não tenho interesse em nunca mais fazer isso. Eu não namorar por alguns anos depois do divórcio pode ter dado falsas esperanças a eles, mas eu com certeza não ia pular em outro relacionamento tão cedo. Não com nossas filhas para cuidar. Elas eram minha prioridade número 1, além dos meus próprios problemas que surgiram da traição da ex. Esses problemas, a propósito, foram resolvidos com a ajuda de amigos, família e algum aconselhamento. Então sim, isso já acabou. Não tenho problema em me comunicar com nossas meninas. Nenhum. Qualquer outra coisa? Elas entendem muito bem. Nunca houve brigas, gritos, rebeldia adolescente sem sentido, até agora, nenhum ataque de raiva e assim por diante. Muito bom, certo? Exceto por essa coisa toda. Elas sabem sobre a traição dela comigo, e foi a própria mãe que contou a elas sobre isso, há uns 3 anos. Imagino que ela esteja alimentando elas com algum tipo de besteira desde então e eu pedi incontáveis vezes para ela parar com isso, que isso não estava ajudando ninguém, que só impedia elas de seguirem em frente. Mas a ex-esposa não parou, aparentemente apenas ficou mais sutil sobre isso. Em todos os anos desde que nos divorciamos, ela não namorou nem dormiu com ninguém. Embora eu suponha que ela ache isso admirável, eu não acho. Para ser honesto, acho isso meio insultante. Quando estávamos casados, ela transou com outra pessoa, mas agora ela está bem ficando sem sexo por 7 anos. Tanto faz. Não que importe. Embora eu pudesse ignorar as menções ocasionais da mãe delas, de como ela está bem, delas me mostrando fotos que tiraram com ela, obviamente todas arrumadas para o meu bem, isso piorou recentemente. Por quê? Porque eu tenho uma namorada. Clemence não é a primeira desde o divórcio, mas é o relacionamento mais sério que tive desde que meu casamento acabou. Ela também é 8 anos mais jovem que eu. Antes de nos tornarmos um casal, nos conhecíamos há 4 anos através de um hobby em comum. Então, basicamente, foi uma transição gradual de amigos para estarmos envolvidos um com o outro. Posso honestamente dizer que amo essa mulher. Foi uma surpresa para mim quando percebi isso, porque embora eu não quisesse admitir para mim mesmo, tive medo por um tempo de que o que minha ex-esposa fez comigo me danificou em algum nível fundamental e me tornou incapaz de realmente amar outra pessoa, como amei ela um dia. Inicialmente, minhas filhas tinham muito pouco a dizer sobre nosso relacionamento, assim como não comentaram nada sobre os 2 anteriores que tive pós-divórcio. Mas então elas começaram a chegar em casa, antes do horário que combinamos, e me encontravam com Clemence, nada comprometedor, nada de sexo ou algo do tipo. Então começaram as resmungadas. Depois veio a pergunta, por que ela está aqui? Depois veio, não é justo com a mamãe o que você está fazendo, como se eu estivesse realmente fazendo isso apenas para irritar ou machucar a mãe delas. Então eu sentei e conversei. E conversei, mas elas simplesmente não entendem. Elas simplesmente não desistem dessa fantasia absurda de que eu vou voltar com a mãe delas. Clemence, graças a Deus, tem sido compreensiva e não está chateada com o comportamento delas. Ela basicamente diz para dar um tempo, mas eu meio que duvido que isso vá funcionar. Não funcionou até agora, então não tenho ideia de por que mais tempo mudaria alguma coisa. De qualquer forma, como estou realmente sem ideias, achei que poderia perguntar a vocês aqui se alguém tem uma ideia de como lidar com isso. Existe alguma maneira, alguma abordagem, que poderia fazer minhas filhas entenderem que eu não vou, sob nenhuma circunstância, voltar com a mãe delas? Você precisa ter uma conversa com suas filhas.
Você diz que, enquanto sua mãe e você são bons amigos e trabalharam juntos para dar uma criação estável às suas filhas, não há nenhuma chance de vocês voltarem a ficar juntos. Você deve dizer que se a mãe delas pensa ou diz qualquer coisa em contrário, isso não vai acontecer. Você diz que gosta de Clemence e se as coisas correrem como você quer, seu futuro será com ela, não com a mãe delas. Já fiz isso, dezenas de vezes. Simplesmente não parece estar chegando a elas. Em um ponto, isso foi há cerca de 1 ano, elas me perguntaram por que eu não queria voltar com a mãe delas. Quando mencionei a traição dela, e admito que na época não tinha certeza se deveria ter feito isso, mas honestamente não consegui pensar em mais nada, descobri que a mãe delas já havia contado a elas sobre isso vários anos atrás. Elas continuam usando a mesma abordagem toda vez, de como ela é fiel a mim agora. Quando apontei para elas que ela não pode ser fiel a mim, já que não estamos juntos para começar, elas simplesmente ignoram isso. Conversei com minha ex-esposa sobre isso em várias ocasiões, possivelmente umas 100 vezes até agora, sobre não trazer nossas vidas adultas e bagunçar a vida das nossas filhas. Entra por um ouvido e sai pelo outro, como dizem. Em um ponto, admito, até contemplei ir ao tribunal para obter a custódia total, mas fui aconselhado de que isso não funcionaria bem para mim, então desisti dessa abordagem. Suas filhas sabem o motivo pelo qual você se divorciou? Elas sabem que sua ex te traiu? Eu nunca defendo contar isso a crianças pequenas, mas suas filhas são quase adultas. Parece que elas estão vivendo sob alguma ilusão sobre por que o divórcio aconteceu, provavelmente alimentada pela mãe delas sem a sua refutação. Talvez esclarecer isso possa ajudar. Você não precisa ser desrespeitoso com elas, pode ser factual e ainda assim transmitir o ponto. Sim e sim. Eu realmente tentei contar a elas sobre isso há 1 ano, apenas para descobrir que a mãe delas contou a elas vários anos atrás, quando estavam prestes a fazer 13 anos. Elas sabem que a mãe me traiu. Agora, aqui está a coisa que acho que está bagunçando as mentes delas. Elas nunca viram a mãe delas como nada além de amorosa comigo ou com elas. Ou pelo menos não se lembram se a viram agindo friamente e distantes comigo. Durante o caso dela, e sim, foi um caso, não apenas uma vez, não que eu não teria me divorciado de qualquer forma, ela era muito o oposto de amorosa no quarto. Elas nunca viram isso, nem deveriam ter visto. Minhas abordagens para intimidade eram frequentemente rejeitadas e eu me sentia cada vez mais desanimado até que um dia percebi, com a ajuda de um amigo muito próximo e muito bom, que não havia nada de errado comigo e, portanto, algo tinha que estar errado com ela. O que me levou a descobrir o caso, porque comecei a procurar razões para nossa vida amorosa ter caído tanto em qualidade e quantidade. E não era apenas sexo. Havia as pequenas coisas faltando em nossas vidas diárias também. Sei que parece bobo, mas sempre nos beijávamos na porta da frente, à vista de todos, antes de qualquer um de nós ir trabalhar. Isso é algo que, só agora em retrospectiva, ficou claro, que estava faltando. O ponto principal é que a mãe delas me negava até os afetos mais básicos enquanto os dava a outra pessoa fora do nosso casamento. Para mim, isso é imperdoável. Elas não entendem isso, não poderiam, nem mesmo se eu contasse, o que eu preferiria não fazer, e como pode ser doloroso quando você percebe que sua parceira não se importava tanto com você assim. Então tudo isso? Todo o arrependimento, remorso e desejo de voltarmos a ficar juntos? Para mim, é inútil. Qual é o ponto? Onde estava todo esse suposto amor, culpa e remorso quando deveria ter importado? A atualização. Faz um tempo desde que estive aqui pela primeira vez e fui lembrado recentemente de que devia uma atualização às pessoas gentis e boas aqui que nos ajudaram com nossos problemas. Muitas coisas aconteceram. Entre essas coisas, minhas filhas realmente encontraram meu post. Eu não tinha ideia de que elas sequer navegavam no Reddit, muito menos aqui. Quando cheguei em casa um dia do trabalho, encontrei-as chorando. Elas praticamente me pularam, me abraçaram, não me deixavam ir e imploraram para que eu as perdoasse. Infelizmente, elas leram uma das minhas respostas e descobriram a terrível extensão do caso da minha ex-esposa e como isso me devastou. Levou um tempo, mas superamos isso, como família. Não havia nada para eu perdoar, elas ainda são jovens e amam a mãe, que pegou esse amor e o usou para manipulá-las. Isso é culpa dela, não delas. Houve uma terapia necessária, mas depois de vários meses, a mulher que estava nos ajudando a curar e seguir em frente disse que não precisava mais ser feita, e que elas deveriam apenas fazer check-ins ocasionais com ela, em vez de continuar as sessões semanais.
Estamos mais próximos do que antes, mas o relacionamento delas com a mãe sofreu por causa disso. O que acho completamente compreensível, mas ainda as adverti sobre não ficarem muito presas ao que ela fez, já que eu já superei o que ela fez todos aqueles anos atrás. Isso também foi resolvido na terapia, tanto a delas quanto a compartilhada, então está tudo para trás agora. Tive uma breve confrontação com minha ex-esposa sobre isso e deixei claro que ela não deveria falar sobre essa besteira de voltarmos a ficar juntos com nossas filhas. Não sei se isso realmente chegou a ela, mas minhas filhas não foram mais importunadas sobre mim desde então. Ou elas simplesmente ignoram a mãe e não trazem isso para casa. De qualquer forma, enquanto minhas filhas estiverem bem, pouco me importa o que minha ex-esposa está fazendo. Desde que a situação melhorou, as coisas também ficaram muito melhores entre minhas filhas e minha namorada, tanto que elas começaram a conversar com ela, em vez de apenas trocar cumprimentos curtos e despedidas. Até ocasionalmente pedindo dicas sobre algo, coisas de meninas, é claro, e não posso dizer o quanto meu coração ficou aquecido ao ver isso acontecer pela primeira vez. Vou admitir que isso também me ajudou a pensar em propor à minha namorada, que tem sido incrivelmente solidária e compreensiva durante tudo isso. Já nos conhecíamos há muito tempo, passamos muito tempo como casal, e depois de toda essa confusão, não achava que havia mais nada que eu pudesse fazer para expressar meu amor por ela. No entanto, fui surpreendido. 2 meses atrás, Clemence, junto com minhas filhas, me surpreenderam um dia e ela me pediu em casamento. Tenho que dizer que me senti muito estranho, mas também muito feliz. Não apenas pela proposta, mas pelo fato de que minhas filhas realmente trabalharam com minha namorada para me surpreender naquele dia com jantar e uma noite fora. Para simplificar, fiquei impressionado. Foi uma cerimônia pequena e privada, com apenas nossos amigos e familiares mais próximos presentes. Atualmente, estamos esperando, e minhas filhas estão ansiosas para ter um irmãozinho ou irmãzinha para mimar. O segredo é esse, trair e depois ficar fiel por 7 anos, estando separada. Agora entendi tudo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.